Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Bom, eu espero que sim, porque nesse vídeo do quadro Refazendo Animes, vocês vão ver o resumão de um novo anime da temporada de outubro. O nome do anime, como sempre, está aí na sua tela, porém você também pode pedir o nome do anime nos comentários. Caso nenhum inscrito aqui do canal te responda o nome do anime, pode deixar que eu mesmo vou te responder. Essa é a história de um garoto que sonhava em ser um herói quando pequeno. Ele cresceu e continuou mantendo esse sonho forte. Porém, no mundo em que vivemos, ser um herói é quase impossível, e esse personagem principal sabe muito bem dessas dificuldades. A maneira que ele vai prosseguir a sua vida nesse mundo você vai ver é agora. A história começa com uma garota muito famosa tomando aquele banho. Ao abrir a porta da sua própria casa, ela tem um flashback de algo que aconteceu com ela no passado. Chegando na escola, a garota é recebida por vários alunos a desejando um bom dia. Pelo que parece, dentro dessa escola só existe uma pessoa que essa garota não gosta. E obviamente ele é o protagonista dessa história. Seu nome é Kageno, do verbo Kagano, e ele é um cara mediano em tudo. E normalmente uma pessoa de nível mediano se interessaria pela garota famosa. O nível de desinteresse do Kageno é tão grande pela garota que ele nem mesmo sabe o nome dela direito. Quando a garota diz que o sobrenome dela não é Nishimura, o Kageno olha para a garota com um olhar frio e diz que ela não é um personagem importante na história dele. Por isso, ele não consegue se lembrar do nome dela. Dentro da sala de aula, a garota chamada Akane vive sendo cercada por estudantes querendo ser amigos dela. E diferente de todos esses estudantes, o Kageno nunca nem mesmo olhou para ela. E desde que essa personagem chamada Akane sofreu um trauma no passado, ela começou a usar uma máscara. A máscara dela se baseia em tentar ser popular e ser amiga de todos ao mesmo tempo. E no momento em que ela tenta fazer amizade com todos, o cara que senta do lado dela acaba sendo uma pessoa que ela não consegue fazer amizade, e isso acaba deixando a garota nervosa. Ela sente que a máscara dela não é perfeita por conta do Kageno. Nessa de ser perfeitinha e tentar fazer tudo ao mesmo tempo, a Akane acaba ficando até tarde na escola. Do lado de fora, o motorista dela acaba sendo derrubado por alguns mafiosos. Por isso, a garota famosa acabou tendo que ir para casa andando sozinha. Durante a caminhada da garota, um cara gigante aparece na frente dela e ela tenta correr, mas infelizmente um outro cara aparece dentro de um carro e a garota acaba sendo capturada. No momento em que isso acontecia, o Kageno estava perto dali observando tudo. Após desmaiar, a Akane acorda em um galpão e os dois homens revelam que a sequestraram para ganhar uma grana, solicitando um resgate. Do lado de fora do galpão, o Kageno estava removendo alguns pesos do seu corpo e também estava se preparando para fazer alguma coisa. Com o passar do tempo, um dos sequestradores começa a bater e assediar a garota. Nesse momento, o Kageno pula para dentro do galpão e, em frente aos sequestradores, o garoto se apresenta como um estiloso matador de malfeitores. Quando um homem aponta sua arma para o Kageno, ele acaba sendo completamente surrado pelo nosso herói sem poderes. Ao ver que o estiloso matador de malfeitores é forte, o outro sequestrador, que na verdade é um ex-soldado, joga sua arma fora e parte para um combate mano a mano. E o ex-soldado só fez isso porque o que ele deseja mesmo é um desafio maluco. Depois de vivenciar a guerra, muitas emoções e muitos sentimentos, esse cara estava querendo fazer o sangue dele dar uma fervida. E o estiloso matador de malfeitores é uma oportunidade perfeita para isso. Assim, o soldado luta com uma faca na mão, já o nosso herói estiloso luta com 2 barras de ferro. Por um momento da batalha, o soldado pensou que estava com a vantagem, porém ele também acaba sendo surrado. Durante a porradaria, o anime revela que o Kageno, em busca de justiça, bateu tanto em alguns motoqueiros fora da lei que todos eles passaram a usar capacete após o ocorrido. Tudo pra quê? Pra evitar ficar com a cabeça deformada. Ao ver que vai perder a batalha, o soldado tenta pegar a arma que ele havia largado no chão, mas o nosso herói foi lá e o derrotou antes. Depois disso, mesmo salvando a Akane, o nosso protagonista acabou ficando insatisfeito com seu desempenho, pois o soldado havia conseguido fazer alguns cortes nele. No dia seguinte, devido aos acontecimentos, o Kageno acabou se lembrando do sobrenome da Akane, pois depois do ocorrido, ela deixou de ser uma personagem secundária na vida dele. Do nada, uma notícia passa na televisão, informando que o caminhão do Isekai atropelou e matou um estudante chamado Kageno, do verbo Kagano. Após isso, é revelado que o nosso personagem principal tentou tudo o que ele podia para ficar mais forte e ser o melhor herói que ele podia. Porém, mesmo treinando e se esforçando o máximo que ele podia, a sua capacidade era limitada, pois se a qualquer momento de sua vida ele fosse cercado por soldados armados, ele acabaria morrendo. Mesmo que o Kageno conseguisse derrotar pessoas armadas, ele pensava em uma outra possibilidade em sua vida, se comparando até mesmo com uma bomba nuclear. Por isso, nesse mundo ele era limitado e não ia poder ser o herói que ele tanto desejava. Porém, agora, em um mundo onde ele pode usar a magia, o sonho dele de se tornar um herói que age nas sombras irá se tornar realidade. Mas isso é papo para o futuro, pois no episódio seguinte, o nosso protagonista revela que ele estava seguindo o caminho para realizar o seu sonho, mas o caminhão do Isekai interrompeu isso. Assim, ele foi parar em outro mundo como um recém-nascido. Enquanto fingia chorar para os seus novos pais, a única coisa que realmente interessava ao nosso protagonista é que, ao chegar nesse mundo, ele rapidamente percebeu que o ar está cheio de energia mágica. No outro mundo, ele renasceu como filho de um aristocrata do interior. Por gerações, essa família gerou soldados que usavam a força física em conjunto com a magia para se tornarem mais fortes. Nessa família, o nosso protagonista decidiu ocultar o seu potencial e deixar a sua irmã mais velha ser a protagonista da família. E ele fez isso porque o
seu verdadeiro prazer é massacrar bandidos durante a noite. Nesse mundo, não importa quantos inimigos sejam ou que tipo de arma eles usem, juntando a magia com todo o seu treinamento, o nosso protagonista derrota vários inimigos armados em questão de segundos. Nem mesmo um mestre espadachim atacando ele pelas costas consegue derrotá-lo. Porém, esse personagem principal revela que ele não está feliz somente espancando bandidos. Ele quer atingir o objetivo maior, que no caso é criar a sua própria organização. E para fazer isso, ele sempre leva tudo que os bandidos roubam. Nessa noite aí, para ser específico, enquanto olhava o armazém dos bandidos, o garoto que até agora não revelou seu novo nome acha uma pessoa com sobrecarga de mana. Nesse momento, ele decidiu usar esse bolo de carne para aprender mais sobre esse mundo. Um mês depois de ficar fazendo seus testes, ele finalmente conseguiu conter a sobrecarga de magia. Feito isso, a bola de carne acabou se transformando em uma garota. Quando a garota acorda, o protagonista inventa uma história, dizendo que ele a livrou de uma maldição que o Rei Demônio lançou contra todos os possíveis heróis desse mundo. Por incrível que pareça, a garota fica muito interessada nessa história e começa a questionar o nosso personagem principal. Então ele diz que um grupo maligno que venera o Rei Demônio está causando mal a esse mundo. Caso ela queira se vingar de alguém, ela deve voltar a sua raiva contra essa organização. Após inventar essa mentira, o garoto mostra sua roupa gótica para a loirinha e tenta recrutá-la como a primeira participante da organização que ele está prestes a criar. No fim, as mentiras que ele contou deram certo e a garota aceitou. Não só isso, mas ela começou a trabalhar bem até demais. Assim, 3 anos se passam e a organização dele cresceu bastante. E como o nome dele não foi revelado até o momento, eu fui pesquisar e descobri que o nome dele acabou sendo o de um figurante. Sobrenome Kagenoro, nome Cid. Então eu vou chamá-lo pelo sobrenome, igual a todos os personagens devem fazer durante toda essa história. Agora, com 13 anos de idade, o Kagenoro já se tornou um cavaleiro com habilidades que todos acreditam ser medianas. Porém, no meio de uma batalha contra sua irmã, a gente consegue ver que o Kagenoro é forte ao ponto de parar o tempo e brincar com a sua própria irmã, sem ela nem mesmo perceber isso. No fim de todo o treino, ele sempre perde para sua irmã e ela sente uma sensação estranha, como se ela estivesse aprendendo ao treinar com seu irmão mais novo. E nessa família em que o Kagenoro nasceu, quando o nobre completa 15 anos de idade, automaticamente o nobre tem que frequentar o colégio para cavaleiros negros, na capital real. A irmã dele mesmo se matriculou nessa academia, porém no dia que ela deveria partir para os estudos, ela simplesmente sumiu e ninguém conseguiu encontrá-la. Dentro da mansão, uma subordinada disfarçada do Kagenoro informa ao seu mestre que a organização já está em busca da Claire. Claire, no caso, é o nome da irmã do nosso protagonista. De acordo com as garotas da organização que o Kagenoro criou, quem capturou a Claire foi uma pessoa que pertence ao culto que deseja reviver o Rei Demônio. Essas pessoas acreditam que a Claire tem potencial para se tornar uma heroína, por isso eles a capturaram. De acordo com a elfa de cabelo branco, a irmã do nosso personagem principal está em um desses pontos que ela marcou no mapa. Depois que ela diz isso, o Kagenoro taca uma faca no mapa e erra o local que ele queria marcar. Mesmo errando, ele diz que a irmã dele tá ali, ó, bem no lugar que ele marcou errado. Quando a garota de cabelo branco chamada Beta olha melhor para o mapa, ela diz que o seu mestre está certo. No fim, ele acertou na cagada, digno de um cara que se chamava Kageno. Enquanto o nosso herói se preparava para resgatar a sua irmã, a Claire conversava com o inimigo sobre o seu irmão. E no momento em que o inimigo diz que irá investigar o irmão dela, a garota torce suas próprias mãos, se solta e tenta bater no inimigo. O cara soca ela com força, ela desmaia e depois ele recebe a notícia de que vários inimigos apareceram matando todos os seus homens. Ao ir atrás dos invasores, o homem se depara com várias garotas poderosas. Nesse momento, ele tenta lutar contra a elfa loura chamada Alpha, mas ele apanha. O homem, percebendo que não tem chances de ganhar, vai lá e usa um medicamento e consegue aumentar a sua força. Sabendo que mesmo assim ele ainda não vai conseguir vencer, ele tenta fugir. Porém, ao usar essa rota de fuga, ele acaba dando de cara com o personagem principal dessa história. Nesse momento, o vilão tenta passar por cima do garoto para fugir. Daí, como o Kagenoro é mestre em todos os tipos de técnicas, sejam elas físicas ou mágicas, o homem acaba tomando outra surra. Com a certeza da sua derrota, o homem, com seu passado triste, decide tomar todos os venenos possíveis para ficar grandão. Mesmo ficando bombado e cheio dos poderes demoníacos, o homem acaba sendo facilmente derrotado pelo Kagenoro. O homem se arrepende de tudo que fez em sua vida, e o protagonista reconhece que o cara era realmente forte para um vilão comum. No dia seguinte, a irmã do Kagenoro apareceu toda ferida e depois foi para a escola como se nada tivesse acontecido. E para que o nosso protagonista possa ir a essa escola, ele terá que esperar pelo menos uns 2 anos. Nesse tempo, ele pretendia continuar treinando as garotas, porém elas se despedem dele e partem para lutar contra o mal sozinhas. O Kagenoro não entende nada e passa a acreditar que todas as garotas abandonaram ele e foram viver a própria vida dela. No episódio seguinte, alguns anos se passam novamente, e o protagonista ainda está pensando nas garotas como se esses acontecimentos tivessem acontecido há alguns segundos atrás. De acordo com os pensamentos do nosso herói, ele se sente abandonado, mas não sente raiva das garotas, pois ele sabe que nenhuma pessoa tem problemas mentais igual ao dele. Ao pensar
pensar em seus problemas mentais, a história revela que o nosso personagem principal aí, o cara super forte, não foi, digamos, atropelado durante um acidente. Na verdade, ele tava gritando magia, 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 daí ele pulou no meio da pista e o caminhão passou por cima. Mas agora tá tudo bem, ele tá com 15 anos de idade e está indo até mesmo para um colégio aí de magia mágica. Daí, como esse protagonista tem a mania de fingir ser um figurante desse mundo, ele acaba sendo obrigado a viver em um apartamento barato. Se ele mostrasse o seu real poder, ele iria morar em um dormitório chique da escola, mas não foi isso que aconteceu. No apartamento, até mesmo os amigos do Kagenoro são de nível figurante. Dentro de um trem a caminho da escola, o protagonista se orgulhava por estar se encaixando tão bem no meio de todos os figurantes. Em uma disputa contra os seus dois amigos figurantes, o Kagenoro foi lá e perdeu a disputa de propósito. E por que ele fez isso? Porque ele queria vivenciar algo que somente um personagem padrão deve viver, que no caso é se declarar para a garota mais bonita e sofrer uma rejeição brutal dela. Chegando na escola, todos veem um cara sendo recusado brutalmente pela garota popular. Vendo isso, os amigos do Kagenoro dizem para ele não recuar. Porém, o que eles não sabem é que o nosso protagonista, na verdade, está muito ansioso para vivenciar essa experiência de personagem fracassado. Assim, ao pôr do sol, o Kagenoro faz uma declaração digna de um fracassado, mas por algum motivo, a garota mais popular o aceitou como namorado. No dia seguinte, todos ficam irritados e com inveja do Kagenoro. Até mesmo seus amigos figurantes ficam nessa. O Kagenoro, que não é bobo, dá o seu melhor na hora do almoço, se sujando inteiro para tentar afastar a garota dele, mas isso não dá certo. Ao invés de rejeitá-lo, a garota chama o Kagenoro para treinar com os melhores guerreiros da escola. Durante o treino, o protagonista percebe que a garota de cabelo branco é fraca, porém ela deve ter se esforçado bastante para atingir esse nível de força que ela tem. O Kagenoro descobre que a garota só aceitou namorar com ele para fugir de um noivado. Descobrindo isso, o Kagenoro obviamente tenta fugir do falso namoro, mas a garota ameaça contar a verdade sobre a aposta que ele fez com os seus amigos para todos os estudantes dessa escola. O Kagenoro não liga muito para isso, pois o objetivo dele é ser ignorado mesmo. Porém, no momento em que a garota oferece dinheiro a ele decide ajudá-la, pois as suas operações como herói são muito caras e por fingir ser um figurante nesse mundo, a família dele acaba não dando muito dinheiro para ele. E foi nesse dia que o Kagenoro se tornou um cachorrinho da tal garota chamada Alexia. Assim, a tal da Alexia começa a usar o nosso protagonista aí para tentar se livrar do seu noivado. Porém, quando ela vê que o seu professor de esgrima não tá ligando para o que ela faz, a garota se irrita e começa a exibir o Kagenoro na cidade inteira. Depois de 2 semanas fingindo serem namorados, a Alexia começa a ficar ainda mais irritada. Então ela e o Kagenoro acabam brigando. No dia seguinte, o nosso protagonista informa aos seus amigos que o namoro entre ele e a Alexia acabou. Quando seus amigos estavam criticando ele por não ter dado nem mesmo um beijinho na garota, vários estudantes armados entram na frente deles e dizem que a Alexia sumiu após ter se encontrado com o Kagenoro. Por isso, eles querem interrogá-lo. Nesse momento, o nosso protagonista percebe que ele se ferrou. Então, o nosso protagonista com o complexo de Superman se rende e o episódio 3 termina por aqui. Agora é esperar mais 3 episódios sair para eu fazer uma próxima parte desse vídeo, talvez.